Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Metro Quadrado de Conversa. Hoje vamos falar de um tema que desperta cada vez mais a curiosidade das pessoas: os óleos essenciais e a forma como fazem parte do nosso dia-a-dia. Para isso tenho comigo uma convidada muito especial. É uma grande amiga e é a pessoa responsável por trazer a doTERRA à nossa ilha, ajudando muitas pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável. É com muito gosto que vos apresento a Adília Parreira. Adília, muito obrigada por aceitares o meu convite. É um prazer ter-te aqui no meu podcast. E não sei se te importas, vou começar aqui com umas pequenas perguntas, mas vais-te safar lindamente. E quem é a Adília? Olha, antes de mais, Thelma, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu e é uma honra estar aqui no teu podcast. E quem é a Adília? Bem, sou enfermeira, tal melhor, tenho a minha formação de base em enfermagem e trabalhei no Serviço Nacional de Saúde durante 27 anos. Entretanto, há cerca de um ano e meio, tomei talvez a decisão mais ousada da minha vida, que foi sair da função pública, deixar uma carreira estável e trocá-la por este projeto mais direcionado para um estilo de vida mais saudável, mais natural, acima de tudo com ferramentas mais naturais, em parceria também com a doTERRA. O que sentias que faltava na forma de hoje cuidarmos da saúde? Olha, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por pessoas, sempre gostei muito de pessoas e aquilo que eu de alguma forma me intrigava e ao mesmo tempo me fascinava era o facto de porque é que algumas pessoas adoeciam e porque é que outras se conseguiam manter saudáveis. Acho que a abordagem que nós ainda temos na medicina convencional é muito direcionada ainda para o tratamento da doença, quando a doença aparece, e não investimos tanto como deveríamos na prevenção, na educação para a saúde. Esta sempre foi a minha grande paixão e hoje em dia consigo dedicar-me em exclusividade a esta vertente da saúde, com outra liberdade, com uma forma de estar que é muito minha e acho que fez toda a diferença. E como é que a doTERRA entrou na tua vida? Olha, a doTERRA eu já conhecia, já tinha ouvido falar de óleos essenciais, já tinha alguma curiosidade, já tinha experimentado algumas essências que hoje em dia sei que não eram óleos essenciais puros, mas foi no contexto da pandemia que, derivados a toda a incerteza que nós estávamos rodeados e o facto do meu marido ser transplantado renal, eu ter sido a dadora, nós termos algumas condicionantes de saúde muito específicas, que eu comecei a tentar explorar o que é que poderíamos usar mais para apoiar a nossa saúde e, através do Facebook, de uma partilha de uma colega, me deparei com os óleos essenciais da doTERRA. Portanto, foi neste contexto que eles entraram na minha vida, mas eu achava que iam ser só mais uma ferramenta, uma ajudinha, algo que ia complementar tudo aquilo que nós já fazíamos. Na verdade, eu acho que hoje em dia eu digo que os óleos essenciais foram apenas a porta, porque aquilo que realmente me fez ficar foi a filosofia da empresa. Perceber que existe uma empresa que coloca no centro a responsabilidade das pessoas pela sua própria saúde, a educação, o conhecimento, dar-nos mais ferramentas para nós cuidarmos da nossa saúde, para sermos os autores da nossa saúde e não reféns da medicina convencional e pôr o ónus da responsabilidade em nós e não nos profissionais de saúde. Esta filosofia foi aquilo que me cativou e depois também aquilo que me fez ficar foi a comunidade, a qualidade dos produtos que é extraordinária e todo este espírito de entreajuda que existe e que realmente é um sítio onde nós sentimos que pertencemos e eu sinto que é a minha praia, vamos dizer assim. E o que são exatamente os óleos essenciais?
É uma pergunta importante porque há muitas confusões, mas eu gosto de simplificar, porque senão ficávamos aqui toda a tarde a falar nisto, mas os óleos essenciais são componentes aromáticos naturais extraídos da planta. Na verdade, é a maneira como a planta interage com o ambiente e se protege dele também. E quando nós utilizamos estes óleos para apoiar a nossa saúde e o nosso bem-estar, de forma responsável, conseguimos resultados extraordinários, porque na verdade eles são o sistema imunitário da planta. Quando utilizado em nós, de forma consciente, tem um efeito poderosíssimo. E como é que nós podemos usar estes óleos em casa? Usando para nós, para uso pessoal, acho que nós já ouvimos falar, já usamos e até compreendemos. E em casa, como é que a gente consegue utilizar estes óleos? No espaço casa. No espaço casa. De mil e uma maneiras. Para já podemos fazer os nossos produtos de limpeza naturais. Ok. Um dos grandes perigos encapotados que nós temos dentro das nossas casas em termos de tóxicos são os produtos de limpeza. Nós não temos esta consciência porque quando vamos ao supermercado e os tiramos das prateleiras, temos aquela falsa segurança, aquela sensação de que realmente é seguro. Porque se está ali à venda é porque alguém validou que era seguro. Na verdade não é assim. A maior parte daqueles ingredientes não foram testados para a nossa saúde e nós sabemos se são seguros. Nós podemos fazer com os óleos essenciais os nossos próprios produtos de limpeza de forma super económica e super também aromática e também saudável. E depois também podemos fazer os nossos produtos de cosmética, que também é o outro dos grandes perigos, tudo aquilo que nós colocamos no nosso corpo, porque a nossa pele não é um guarda-chuva, tudo aquilo que nós colocamos na nossa pele, ela absorve de alguma forma uma parte, não é? E o efeito cumulativo ao longo do tempo é que tem efeitos drásticos na nossa saúde. E depois podemos usar para purificar o ar da nossa casa, para que a nossa casa fique a cheirar melhor. Toda a gente gosta de uma casa cheirosa e as velas têm uma série de químicos que são chamados os Forever Chemicals, os químicos eternos, que depois de serem inalados e entrarem na nossa árvore respiratória, na nossa corrente sanguínea, não conseguem ser eliminados. Então é outro dos grandes perigos escondidos, mas que toda a gente gosta de uma casa cheirosa, então também podem servir para isso e para muito mais coisas. Portanto, isto é um mundo. E quando nós abrimos a porta, eu gosto mais de dizer que é um universo, mas assim, fazem todo o sentido no espaço casa e elevam a experiência das nossas casas. E há óleos específicos para quarto de cama, sala, para cada divisão da casa? Olha, é interessante perguntar isto, nunca tinha pensado nestes termos, mas eu diria que sim, que podemos pensar nos óleos desta forma. Eu, por exemplo, gosto muito dos cítricos na cozinha, quer pela parte aromática e até de controle de odores, porque nós quando cozinhamos também não gostamos que a casa fique... Claro que temos os exaustores, mas também fica sempre algum cheiro e os cítricos ajudam muito nesta vertente, mas também porque podem ser usados na comida e potenciam, tornam qualquer prato banal num prato gourmet, só com uma gotinha de óleo. Depois no quarto, eu diria que gosto muito da lavanda, do Serenity, do Balance, ou seja, aquelas blends mais calmantes, mais relaxantes. Que nos ajudam a dormir. Claro, nós no quarto queremos descansar, ou devíamos querer descansar. Também fazemos outras coisas, também ajudam com isso, mas não vou entrar. Relaxados também ajudam melhor. Mas agora não vamos falar nesta parte. Depois no espaço sala, eu gosto muito do On Guard, porque ajuda a purificar também, a limpar o ambiente, mas também a potenciar o nosso sistema imunitário. Então é um 2 em 1 e eu costumo dizer que cheira a Natal, portanto é uma blend muito com um aroma fantástico, mas que está a trabalhar por nós. No escritório, gosto muito dos óleos que nos ajudam com a concentração, com o foco, para podermos trabalhar melhor. Temos o alecrim,
temos a laranja, temos a hortelã-pimenta, são tudo óleos que nos ajudam com esta parte. Na casa de banho, o tea tree, por exemplo, que é um purificante do couro cabeludo, das unhas. Também existem outros que podemos usar no nosso rosto, por exemplo, o gerânio, que ajuda com a elasticidade da pele. Tantos. Mas sim, realmente pensando desta forma, eu acho que cada quarto da casa, cada cômodo da casa tem alguns óleos que encaixam ali perfeitamente. Estavas a falar na cozinha, também existe para cozinhar. Sim, vários deles podem ser ingeridos e podem ser usados na culinária. Basta pensarmos nas plantas aromáticas, nós temos óleo essencial de praticamente todas elas. Okay. O que é muito prático, para já, porque os óleos, os da doTERRA, vêm do sítio do mundo onde a planta é nativa, onde a planta é endémica. Então nós temos a planta no seu melhor estado, com as suas melhores propriedades. E depois, porque as ervas aromáticas normalmente são sazonais e muitas vezes vamos comprar e estão murchas, estão com mau aspecto. E nem dura muito também. E também não duram muito, usamos um bocadinho e depois desperdiçamos. Aqui no óleo essencial não há desperdício. Nós usamos uma gota, às vezes uma gota é demais. Usamos um método do palito, que é colocar um palito dos dentes no orifício e depois passar. Que engraçado. Então é prático, temos o garante de que temos a planta no seu melhor, com todos os efeitos terapêuticos que ela também tem, e além disso é económico, é poupador. E é versátil, porque eles são muito versáteis. Dão para a cozinha, mas dão para mil e uma outras coisas. Tu aconselhas a usar os óleos na nossa casa, no nosso dia-a-dia? 100%. Não só para uso pessoal, mas para uso doméstico. Para tudo. Na minha casa, e tu já estiveste na minha casa, Telma, sabes, eu tenho óleos em todos os espaços da casa. E não para exposição, é porque são os sítios onde eu os uso mais e porque se os óleos estiverem na gaveta, no armário, na caixa, nós tendemos a ser comodistas e não vamos usar tanto. Então os óleos devem estar onde nós vamos usá-los. Se eu uso o meu limão na água, o meu limão está na cozinha. Eu tenho uma caixinha só com aqueles que são usados na culinária. Esta caixinha está na cozinha, num dos meus armários da cozinha, onde eu tenho os eletrodomésticos. No escritório tenho aqueles que eu uso no escritório. Porque se nós não colocarmos as coisas de forma prática, criar hábitos na idade adulta é difícil. Então, para começarmos a criar rotinas, temos que simplificar ao máximo. Eu aconselho a 200%. Tudo melhora quando nós integramos os óleos na nossa rotina. Posso dar um exemplo lá em casa. Há 6 anos que nós não ficamos doentes no sentido de precisar de fazer um antibiótico ou um medicamento de farmácia. Há 6 anos que eu não vou a uma farmácia. E isto não é uma coincidência, porque antes eu adoecia várias vezes ao ano. Não é que eu agora não fique doente, mas eu sei exatamente o que eu devo usar e eu consigo dar ao meu corpo aquilo que ele precisa e o meu corpo faz a sua parte, ou seja, o meu sistema imunitário faz o resto. Eu não estou a dizer com isso que nunca mais vou precisar, mas eu estou a dizer que garantidamente nos coloca em vantagem. Não uma toma ou um uso esporádico, é integrante nas nossas rotinas. Estás a usar como prevenção e não como o chamado remédio, não é? Prevenção é a chave de tudo. Tal e qual. E costumo dizer às pessoas que a farmacinha que têm em casa, que toda a gente tem em casa, uma caixinha de primeiros socorros, ou uma gaveta, ou seja lá o que for, nós estamos habituados a usar quando ficamos doentes. Aqui nos óleos essenciais o paradigma é exatamente ao contrário. Nós usamos para não ficarmos doentes. E quando nós pensamos desta forma, porque às vezes falo com as pessoas e as pessoas dizem: mas eu não tenho problemas de saúde, eu não preciso. E eu digo: é exatamente para isto. É para continuar a não precisar. É para robustecer o seu sistema imunitário. E o sistema imunitário, o corpo vai fazer o resto. Aliás, esta frase que eu disse há pouco é da doutora Lisa Rankin, de um dos livros dela, em que ela diz: se nós dermos aqui ao corpo aquilo que ele precisa, o corpo consegue curar-se a si mesmo.
E nós, hoje em dia, penso muito na geração dos nossos filhos e nas gerações mais novas, as pessoas pensam que não há outra forma de cuidar da sua saúde que não sendo passar pela farmácia. Não, então se fosse assim, nós, enquanto espécie, não estaríamos aqui. Porque os nossos antepassados Não tinham farmácia. sobreviveram foi exatamente com este conhecimento empírico, com este conhecimento exploratório das plantas, dos efeitos que elas tinham. Nós estamos em vantagem hoje em dia, porque temos tanta ciência a trabalhar para nós. Na doTERRA trabalham imensos engenheiros químicos e outros profissionais de saúde, farmacêuticos, exatamente com este conhecimento que nós temos moderno e que podemos então acelerar. E eu já não preciso de testar tudo. Isto já foi testado, está vertido. Existem estudos científicos que provam. Não é... as pessoas dizem, eu não acredito muito nisto. Eu costumo dizer, acreditar em Deus. Isto aqui não é crer nem deixar de crer. Sim. Existem estudos. A ciência está lá. A aromaterapia já está validada como algo credível. Então, não é uma questão de crença. Crença são outras coisas. E acho que desmistificar isto é importante. Uma coisa que me surgiu agora, usando os óleos em casa, em difusores, como estavas a falar, há algum problema com os mais novos, com as crianças, com os nossos bebés que temos em casa? Esta pergunta é super importante. Temos que usar os óleos com conhecimento, não é com acompanhamento. Não é que tenhamos que saber tudo, mas alicerçar-nos nas pessoas que já estudaram e que já sabem mais alguma coisa sobre isso. Existem cuidados especiais com crianças, em termos principalmente de diluições e alguns óleos que não são aconselhados quando os bebés ainda são muito pequeninos. Também grávidas, também alguns cuidados com grávidas, com animais, quem tem animais em casa também, mas lá está, é por isso que nós orientamos e acompanhamos cada família individualmente. Existem guidelines mais generalizadas e normas de segurança, mas depois, a nível individual, nós fazemos sempre uma consulta personalizada e direcionamos para aquela família, para as preocupações e aquilo que aquela família quer apoiar e também para quem vive lá em casa, não é? Seja quem tem animais, por exemplo, eu tenho gatos. Um dos óleos que não é aconselhável utilizar nos gatos é o tea tree. Mas podes até usar no difusor, desde que tenhas as portas abertas e eles tenham uma via de fuga, vamos dizer assim, se eles quiserem sair. Mas são pequenas nuances. Não quero criar aqui a ideia de que precisamos de saber muita coisa ou temos que ter uma série de critérios para usar os óleos, mas são pequenas nuances. Basta saber o que não usar, não é? Depois tudo o resto... E quando estamos integrados numa comunidade, nós temos a nossa comunidade que se chama Nine Drops. Nine Drops, já agora 9 gotas, um tributo às nossas 9 ilhas, porque foi aqui que nasce comigo, aqui nos Açores. E na nossa comunidade Nine Drops nós fazemos muita formação no dia-a-dia. Nós temos um grupo privado no Telegram e um grupo privado no Facebook, onde as pessoas, quando entram, têm acesso a imensa informação e podem pesquisar também pelos conteúdos que lhes interessam mais e claro, me volto a direcionar também para a consulta personalizada, porque aí esclarecemos todas as dúvidas, é gratuita, podemos fazer de repetição, ou seja, se a pessoa quiser repetir dali a um mês, dali a 2, portanto, o acompanhamento para mim é a chave de toque, é a pedra de toque. Achas então que é uma mais-valia a gente usarmos tanto em uso pessoal como na casa? Sem dúvida, é que há um antes e um depois, porque aquilo que as pessoas que têm poucos resultados, normalmente são as pessoas que fazem um uso muito esporádico, e tenho que clarificar aqui uma coisa, não é um quick fix, não é uma coisa, um pense rápido, uma solução rápida, é uma ferramenta fantástica que nós, se integrarmos nas nossas rotinas, vai fazer toda a diferença na nossa saúde. Mas hoje em dia nós vivemos numa sociedade de consumo rápido. É o fast food, é o fast fashion, é o fast tudo. E as pessoas querem soluções rápidas para problemas complexos. É uma ferramenta. Mas isso também ajuda neste sistema que é
o prevenir. Assim não perdes tempo a ficar doente, não perdes tempo a ficar em casa, a cuidar do teu filho porque não foi para a escola. E aí também é uma solução para isso. Sem dúvida, e eu costumo dizer, as pessoas que não tiverem tempo para cuidar da sua saúde hoje, vão ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença amanhã. Isso não é vaticinar nada, nem desejar mal a ninguém, mas é a realidade que temos hoje em dia. É a realidade, que nós vivemos num mundo muito mais tóxico do que os nossos antepassados viveram. Nós já não controlamos as variáveis todas como os nossos antepassados controlavam mais, porque nós não comemos só aquilo que plantamos, nós não sabemos a origem de muitos dos alimentos. Mesmo quando temos preocupação de comer mais vegetais, mais frutas, os solos já não são aquilo que eram, já estão muito saturados. Tudo ao nosso redor hoje em dia já joga muito contra nós, mesmo que nós estejamos a fazer a nossa parte. Se nós não nos munirmos de várias ferramentas, e atenção, os óleos não são a única. Agora vou usar os óleos e nunca mais vou ter problemas. Os óleos são uma peça do puzzle, mas são uma peça do puzzle. Importante. Para mim fez toda a diferença, porque já tinha muitas peças no meu puzzle no sítio certo e os óleos foram um grande diferencial. Veio completar o puzzle. Sem dúvida. E agora eu acho que uma pergunta pertinente. Qual é os teus óleos preferidos? Isso é difícil, porque há tantos, mas pronto, vamos lá ver. O Balance, eu não posso passar sem ele, eu uso todos os dias. É uma blend, sempre que ouvirem um nome que não seja o nome de uma planta, não é Serenity, Balance, não é uma erva só, não é uma planta só, é uma mistura, uma sinergia de várias plantas no mesmo frasquinho. O Balance é uma blend de enraizamento, mas também de oxigenação, aumenta a oxigenação do nosso sangue. Até há um estudo que saiu agora muito recente sobre isso. Eu uso todos os dias na planta dos pés e inalo e ajuda-me a centrar. Neste momento eu já tenho uma equipa muito grande e as solicitações são muitas, e quando ligo o Wi-Fi de manhã e fico logo com os cabelos em pé, porque começa logo plim, 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 a entrar muitas mensagens. E eu tenho que me centrar primeiro para dentro, para depois poder estar bem para fora. Costumo dizer que, mesmo quando eu estou a falar com alguém ao telefone, eu tenho o cuidado de estar a sorrir, porque eu quero que aquela pessoa sinta que eu estou disponível e estou bem para ela, e não estou a despachar ou estou chateada porque ela me mandou aquela mensagem. Então o Balance, sem dúvida, é um que não posso passar sem. Depois o frankincense é um óleo muito especial. É um óleo que eu uso todos os dias para apoiar a minha parte celular, porque tenho um histórico familiar. Digamos que a minha lotaria genética não é a melhor, tenho um histórico familiar, os meus dois pais já tiveram cancro e eu tenho muita preocupação em apoiar a minha regeneração celular, mas também depois a nível energético e a nível de equilíbrio emocional. É um óleo que eu adoro e não passo sem. E depois o On Guard para o meu sistema imunitário, porque sempre fui uma florzinha de estufa, eu sempre digo que era sempre um pinto de caixote, eu estava sempre doente, então quando comecei a trabalhar no hospital eu adoeci muitas vezes, e o On Guard veio-me dar aqui um apoio ao meu sistema imunitário como eu nunca senti antes, e agora felizmente tenho estado muito bem, sem nunca mais precisar aliás, já não faço antibióticos há 6 anos, o que para mim, que quando comecei a trabalhar fazia 3 em 3 meses, é maravilhoso. Isto melhorou muito todo o meu corpo, toda a minha parte intestinal, que também sempre foi um problema, porque quando fazia antibiótico, claro que desregulava imenso. Portanto, posso dizer estes 3, mas havia muitos mais. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. E vamos ficar por aqui também na nossa conversa, mas antes disso vou-te fazer uma pergunta final, que eu acho que terminávamos em chave, que era: que mensagem queres passar para quem não conhece e para quem ficou talvez com um bichinho de curiosidade? Olha, que mensagem
acima de tudo, que sejam mais curiosos em relação à sua saúde. Que não se fiquem por mim, não se fiquem pelo seu médico, não se fiquem pelo seu nutricionista, que vão à procura da informação, que olhem para a sua saúde como um projeto individual que só a ele ou a ela diz respeito, que coloquem, que tirem do seu tempo e também do seu dinheiro para investir na sua saúde e não para correr atrás da sua doença no futuro. Eu acho que esta é talvez a mensagem mais importante, porque quem está aberto ao conhecimento, as coisas vêm até nós. Se nós estivermos abertos, nós não nos rotularmos, não nos colocarmos em caixinhas, isto é para... as mulheres é que gostam disto, a gente às vezes ouve os homens dizer isso, já temos muitos homens na equipa, atenção, mas já ouvimos dizer isto, ou eu não acredito nisto, quando nem sequer estou aberto para ver se há estudos, se há ciência, que, aliás, eu sou profissional de saúde, se não houvesse ciência nunca me teria associado a nada disto. Eu acho que é esta curiosidade, mantermos-nos curiosos, mantermos-nos abertos e venham experimentar. Nós fazemos imensas vezes ateliês de bem-estar completamente gratuitos, em que proporcionamos uma série de experiências com os óleos essenciais. E as pessoas saem com uma visão completamente diferente, sem aquele estigma de eu vou ter que comprar. Não, a decisão é da pessoa. O nosso papel é a educação, é a promoção da saúde. E muitas vezes nestes ateliês falamos de 1001 coisas e falamos dos óleos numa pequena parte do ateliê, porque aquilo que nós queremos promover é informação também, não é? Informação, capacitação, ou seja, eu sou responsável pela minha saúde e eu sou capaz de cuidar de mim e de me manter saudável, porque acima de tudo é aquilo que nós fazemos aqui na Nine Drops, ajudamos as pessoas a viver com mais qualidade de vida, a viver melhor, mais anos, com mais saúde e com mais qualidade. E acho que é aquilo que nós todos devíamos almejar. Sem dúvida alguma. Adília, muito obrigada por teres aceitado este convite. Sem dúvida que podem pensar que se calhar não faz sentido isto na Remax, no contexto de casa, mas eu acho que faz todo o sentido. Isto complementa, isto ajuda, faz parte. Para quem quer um lar saudável, para quem quer criar uma família, eu acho que isto tem a conjuntura perfeita. Por isso, acho que quando te convidei foi com isso, para desmistificar este ponto e levar às pessoas também a saber que os óleos não é só para nós, os óleos é para as casas, que depois automaticamente nós respiramos, nós vivemos aquilo e acho que faz toda a diferença. Muito obrigada por isso, por teres aceito este meu convite e por teres embarcado nesta aventura. Eu é que agradeço e queria só dizer, estava a ouvir e fez-me todo o sentido, porque a saúde começa de dentro para fora. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas preocupadas com a parte estética e a gente todos também quer parecer bem, mas a saúde começa de dentro para fora e tudo começa também nas nossas casas, nas nossas relações. Portanto, se nós olharmos desta forma como estás a dizer, é de dentro da nossa casa para o mundo. A nossa casa tem que ser o nosso lugar seguro, o nosso lugar onde nós temos as condições todas para cuidarmos de nós e depois podermos sair para o mundo melhor. Okay. Obrigada, Linda. E quanto a nós, vemos no próximo episódio. Espero que tenham gostado e até à próxima.